O meu pronunciamento tem o objetivo de mostrar nossa preocupação em face de uma pesquisa divulgada recentemente pelo PNAD, que fala sobre desemprego. Desemprego em nosso país, desemprego especialmente no estado de Sergipe, que eu represento aqui nesta casa. Desta vez, o infortúnio é que atingimos no primeiro trimestre de 2018 uma taxa de desocupação de 17,1% no estado de Sergipe. Estamos entre os 5 estados com maior percentual de população em situação de desemprego. Considerando as regiões metropolitanas, o cenário é ainda mais alarmante. Com o índice de desemprego de 19,8%, a Grande Aracaju perde para 2 regiões metropolitanas, a de Macapá, com 20,3%, e da Grande São Luís, com 20,1%. Em todo o país, boa parte desse contingente de atingidos pelos desmandos políticos e econômicos tem sido levada a uma sensação de torpor. São as vítimas do desalento, estado de ânimo transformado em números pelo IBGE. O Brasil encerrou o primeiro trimestre deste ano com 4,6 milhões de desalentados. Por que são desalentados? São os que simplesmente desistiram de procurar trabalho. Não acreditam na possibilidade de oportunidades profissionais. Desses, 2,8 milhões são nordestinos. Outros 13,7 milhões de brasileiros estão desempregados, mas continuam a buscar uma vaga no mercado de trabalho. Como eu disse, 4,6 já desistiram de procurar emprego. 3 milhões estão na fila há 2 anos ou mais. E os que ainda têm lugar ao sol encontram condições piores, empregos mais frágeis e de menor salário. No primeiro trimestre deste ano, foram menos de 408 mil empregados com carteira assinada no setor privado. É um tremendo desarranjo social. São pais e mães de famílias experientes que de uma hora para outra perdem o sustento da casa. São jovens sem futuro. Aliás, o governo, quando fez a reforma trabalhista, e mandou aqui para o Congresso o projeto nesse sentido, afirmou, alto e bom som, prometeu que com a aprovação daquela lei haveria a criação de 6 milhões de empregos com carteira assinada. Uma verdadeira balela, uma mentira somente para agradar ao mercado. A gente não pode se acostumar. E quero falar em especial ainda sobre o meu povo, o povo sergipano. E a gente deve reagir, a gente deve dizer não à corrupção, à irresponsabilidade. Agora mesmo, na pré-campanha, o presidente Temer e seus aliados alardeiam promessas de dinheiro fácil, de derrame de recursos federais em busca de apoio. Apoio que a biografia deste governo, uma biografia manchada por denúncias de corrupções, não tem condições de conquistar. Em Sergipe, por exemplo, o que faz é nos humilhar. E as coisas sempre podem piorar. Só esperam o final das eleições para fechar definitivamente a fábrica de fertilizantes de Laranjeiras, a Fafem, que desde 1982 marcou um ciclo de desenvolvimento para o nosso Estado, gerando empregos e ampliando divisas. Se o mais teimoso insistir em dizer que não percebe, dou aqui outro exemplo. Contando com a omissão do governo do Estado, o presidente Temer cortou quase 80 milhões
dos 100 milhões que tinham sido destinados ao Ministério da Integração para levar adiante a obra do canal de Xingó. E o fez através de um PLN número 4, que foi aprovado às pressas para jogar dinheiro a torto e a direito, a granel, em favor dos seus aliados em vários estados brasileiros, no Nordeste, especialmente em Sergipe, para a construção de uma bancada visando dar apoio aos seus projetos e, através de uma defesa dos chamados escudeiros, possam, no próximo ano, fazer o proselitismo no Senado e na Câmara do governo atual do presidente Temer. É um tremendo desarranjo social, senhor presidente. São pais e mães de famílias experientes que, de hora para outra, perdem o sustento. São jovens sem futuro. A gente não pode se acostumar, senhor presidente. Falando sobre o canal de Xingó, 300 milhões foram aprovados pela Comissão de Integração Nacional, presidida no ano passado pelo deputado federal Valadares Filho. Desses 300 milhões, o governo baixou para 100. De 100, agora está em 200 milhões, para um projeto que, sem dúvida alguma, se realizado, se executado, seria a redenção do sertanejo sergipano. O canal está destinado a gerar empregos duradouros, a partir do incremento de atividades produtivas, pelo fortalecimento da pecuária leiteira, pelo desenvolvimento da agricultura irrigada, da agroindústria, da apicultura, da piscicultura. Municípios como Poço Redondo, Canidé, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha, Monte Alegre, Feira Nova, seriam diretamente beneficiados com a construção desse canal, promovendo o desenvolvimento da região e salvando a mortandade de gado durante as secas. E, sem dúvida alguma, dando uma contribuição enorme para a pecuária leiteira daquela região, que é bastante forte. E o corte no orçamento do canal se deu com o único intuito de direcionar essas verbas para ações de cunho meramente eleitoreiro, do interesse do presidente Temer e de sua bancada. A retirada dos recursos para esse projeto é uma traição ao povo do Nordeste e ao povo de Sergipe. Ademais, o governo do meu estado não tem sido bom exemplo de boa administração. Que eu diga os servidores com salários sempre em atraso. E agora, para piorar o quadro, nos chega a notícia de que o governo de Sergipe descumpriu acordo relativo à alíquota de combustível com a empresa aérea Gol, que decidiu suspender o voo internacional para a Argentina e da Argentina para o Brasil, para Aracaju. Isso vai levar à queda de inúmeros turistas que vêm da Argentina e dos países ali vizinhos para Aracaju. Turismo em baixa, mais desemprego. Por tudo isso, senhor presidente, está claro, a mentira, o populismo, a demagogia, o poder econômico não convencem mais o povo. Ele está atento e percebe que interesses nada republicanos podem se esconder por trás do discurso enganoso e das dádivas financeiras efêmeras em ano de eleição. O nordestino sabe que esmola grande, cego desconfia. Acredito que somente os que conseguirem transmitir credibilidade e capacidade de enfrentar questões como o planejamento regional, com olhos na geração de emprego, deverão ser os escolhidos para os desafios que estão impostos. E no cenário de incerteza e inquietude que ora se apresenta, de crise de credibilidade e de questionamento ético da política, que se faz imperativo dar fim às forças. Senhor presidente, não podemos e não devemos nos acostumar com esse estado de ineficiência,
no direcionamento das questões mais importantes do nosso país. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.